achando que não tem ninguém complexado nesse auditório. Boa noite para vocês que estão aqui, boa noite para você que está em casa, boa noite, Brasil. A língua do povo não perdoa mesmo. Se o fulano é careca, é aeroporto de mosquito. Se o fulano é magro, é pau, chamado de pau de vira-tripa. Se ele é gordo, já vira logo elefante, pipa, rolha de poço, os apelidos mais loucos. Se ele é alto, é espanador da lua, até isso eu já ouvi. Enfim, se é baixinho, é pintor de rodapé, é chaveirinho, piloto de autorama, enfim, toda sorte de apelidos que a criatividade dos brasileiros pode inventar. Agora, eu sempre me paro para me perguntar a seguinte coisa. Até que ponto esse tipo de brincadeira, esse tipo de apelido não pode gerar um prejuízo grande para aquela pessoa que está sendo objeto de gozação? Até que ponto a cabeça dessas pessoas, depois de tanta bordoada, depois de tanta gozação, não fica meio assim balançada? Eu acho que com tanto apelido, muita gente acaba ficando complexada diante dessas características físicas, da gordura, da altura, porque é baixinho, porque é alto, porque é careca, porque é muito inibido, porque é muito à vontade. Eu justamente acho que esse é um tema muito delicado e muito interessante e engraçado até da gente discutir aqui hoje. Nós vamos estar falando do complexo, como é que ele se desenvolve, como é que ele se cria. Uma coisa que eu sempre me pergunto é se o complexo tem a ver com uma fase da gente, se passa, ou se na verdade a gente acaba carregando um complexo pela vida toda. Existem quantos tipos de complexo, na sua opinião, que está aí em casa? Segundo algumas teorias da psicanálise, todo mundo, sem exceção, é complexado. Você que está em casa achando que não é complexado, que não faz parte dessa turma, porque não é baixinho, porque não é gordinho, pode ficar sabendo que os psicanalistas acham que todo mundo é complexado. Eu vou resistir à tentação de um trocadilho óbvio, não vou dizer que esse assunto é um assunto complexo, mas a verdade é que ele é muito complexo. Nós vamos discuti-lo com você aí na sua casa, com o pessoal aqui do auditório e com os meus convidados, que são os seguintes hoje. Vamos começar então chamando a Suzy Camacho, atriz conhecida, participou de várias novelas de televisão. Agora, o que pouca gente sabe é que a Suzy Camacho, além de ser atriz, ela é também psicóloga e já vai estar abrindo um consultório de psicologia, de psiquiatria e vai estar, então, falando hoje no nosso programa dessa questão dos complexos. Só para quem não sabe, a Suzy está no momento estrelando a novela Força do Amor aqui no SBT. Temos também uma pessoa que fala com a maior delicadeza a respeito dos próprios sentimentos. Eu fiz questão de trazer nesse programa. Eu queria os aplausos, então, para o Clodovil Hernandes. Estilista. Conhecido aí do público brasileiro pela maneira fluente e franca que ele sempre se coloca e externa suas opiniões. Temos também uma pessoa aqui hoje que é psicanalista, terapeuta, que é o Dr. Fábio Landa. Ele acha... O Dr. Fábio acha que todo mundo é complexado. E já, então, ele vai explicar por que todo mundo é complexado. Temos também a participação do publicitário, um dos grandes nomes de propaganda aqui no Brasil, que é o Neil Ferreira. O Neil, para quem não sabe, ele foi o criador, entre outros vários sucessos que todos nós conhecemos, mas recentemente ele criou aquele anúncio do baixinho da Kaiser, daquele baixinho que é todo engraçado, todo mundo gosta dele. Então ele vai dizer aqui pra gente como é que a publicidade se apodera, vamos dizer, dessas características da gente para faturar, para vender anúncio, para vender sabonete, para vender cerveja, para vender um monte de coisas. Temos também a presença de uma pessoa que todo mundo que está aqui certamente conhece. E não conhece por causa da careca, por causa da barba, ou por causa do jeito, assim, vamos dizer, diferente dele ter se colocado durante a campanha presidencial. Conhece porque ele é uma figura. Eu queria chamar aqui para vocês o médico Dr. Enéas. Doutor Enéas deve estar
patente nesse momento porque ele está preocupado com o desenvolvimento do PRONA, que é o partido dele, por todo o Brasil. Então a juventude, a moçada aqui, toda está aplaudindo, ele deve estar satisfeito. Temos também nesse programa, que a gente não podia deixar de ter, uma pessoa que entendesse de sexo. Porque você que está em casa sabe, quem está aqui também sabe, que as inseguranças de origem sexual, elas são muito profundas. Então nós convidamos uma sexóloga, que é, na verdade, a primeira sexóloga do Brasil. Uma pessoa que estudou fora, que conhece bastante bem e é muito conhecida de todos os baianos. Nós trouxemos ela lá de Salvador, que é a doutora Gilda Fux. Doutora Gilda está aqui, no auditório nós temos várias pessoas, já eu vou apresentá-las a você, mas hoje então eu quero declarar a mesa pronta para o debate e vamos colocar no ar então o programa Silvia Popovic. Gente, nossa, eu vou querer conversar com todo mundo aqui, mas antes, deixa eu mostrar os outros convidados aqui da nossa plateia. Em primeiro lugar, rapidamente, porque senão a gente fica mostrando todo mundo, tem aqui o Emil Rached, que foi um campeão. Nossa, olha a altura daqui. Além dele ser um herói brasileiro, de ter sido campeão, ele é um homem muito alto. Né? Vai estar falando pra gente como é que é conviver com essa coisa da altura. Temos também aqui a presença de um cabeleireiro que é o Dória. Né? O Dória é conhecido de vocês. E eu sempre... O Dória está justamente mexendo na vasta cabeleira dele e vai falar como é que é ser um cabeleireiro de renome. Aliás, ele que é o meu cabeleireiro, todo mundo sempre pergunta quem é o seu cabeleireiro, mas renome, só que ele não tem o cabelinho para cuidar. Então, é engraçado isso. Vamos ver como é que ele lida com essa coisa. Temos também aqui a presença da minha colega de televisão e também uma pessoa que é muito simpática, não tive nunca a oportunidade de estar com você mais pessoalmente, que é a Leonor Correia. A Leonor, ela é repórter aqui do SBT, sempre se coloca de uma maneira firme e positiva nas reportagens dela, ela tem uma presença grande em vídeo. E você certamente conhece o irmão dela, que é o Fausto Silva, o Faustão. E uma das surpresas é que a Leonor nunca usou disso para se fazer profissionalmente em primeiro lugar. Quer dizer, a coisa de ser irmã de uma pessoa famosa sempre foi uma coisa que ela tratou de uma maneira específica. E vai estar então falando dessa questão de ser irmã de uma pessoa famosa, da questão de ser gordinha, enfim, vamos estar conversando com a Leonor sobre vários assuntos. Temos também a presença, não podia deixar de ter nesse programa, de um cirurgião plástico. Quanta gente não se sente complexada por causa do nariz, por causa, por mil coisas. Vai no cirurgião plástico, acha que trocando o nariz vai trocar de alma e de repente não dá muito certo, ou às vezes dá certo. Então temos aqui o Luiz Toledo, que vai estar falando pra gente como é que é a expectativa das tantas pessoas que procuram um lugar, um médico plástico para justamente consertar tudo. Certamente nós vamos ter histórias gostosas aqui. Temos também a presença do Ivo Lopes. O Ivo, ele é artista aqui do SBT, é artista do SBT, trabalha no programa do Gugu. Não sei o que o pessoal está berrando aí. É só a plateia lá no fundo. É o pessoal que gosta de você. E o Ivo então vai estar falando pra gente como é que é ser baixinho. Não deve ser fácil, e eu imagino que ser baixinho deva ser tão difícil quanto ser altão. Não é? E nós vamos falar se ele tem algum problema pelo fato de ser baixinho ou não, como é que ele transa esse negócio. Enfim, temos conversa hoje com um monte de gente. Vamos mudar de lado, porque também tem gente aqui do outro lado. Eu fiz questão de convidar aqui um amigo meu, um amigo pessoal, e fora isso ele é o editor da revista Ícaro,
que é o Osmar Freitas Júnior, que morou nos Estados Unidos, que é casado com uma americana, que é a Dale, que está aqui, e que eles têm... Tem várias experiências. O Osmar diz que uma das coisas que ele mais não sabe lidar é com uma filhinha loirinha que ele tem, toda bonitinha, toda assim, o símbolo da americana. E ele é todo moreno, com narigão, essa carona assim, bem marcada, ao contrário da Dale. A Dale, por outro lado, fala, como é americana, fala português com um pouquinho de sotaque. Para ela pode ser, às vezes, complicado essa coisa de morar no Brasil. Vamos ver que tipo de complexo, eventualmente, que esse casal pode ter, se é que tem algum complexo. Temos também aqui uma moça da moda, que é a Lauri. Olha que moça mais bonita quando ela soube. Como vocês viram, ela nasceu pro estrelato, né? O negócio dela é a passarela. E nós vamos falar, então, como é que é ser negra, como é que as oportunidades para uma mulher como ela acontece ou deixa acontecer. E parece, inclusive, que ela tem umas queixas aí e ela se sente prejudicada por uma série de coisas. Vamos ouvir o depoimento dela. E, por fim, então, aqui de convidado, como vocês viram, nós vamos precisar de 7 horas de programa hoje. Nós temos o queridíssimo Serginho Leite. Olha, o Sérgio é o nosso convidado especial de hoje, porque ele consegue fazer humor sabendo observar a característica da fala de muitas pessoas. E você sabe que tem muita gente que fala nasalado, ou que fala fazendo erro de português, ou que fala puxando R, ou que fala, enfim. Isso muitas vezes é motivo de complexo. E eu imagino que você já deva ter pensado que você vai com uma agulhinha assim, fundo na alma de muita gente. O Dom Paulo, por exemplo, não deve gostar da sua cópia, né? Não sei. Não sei. Em geral eles gostam, né? Ninguém reclama, não. Mas eles não têm coragem de reclamar, pois é. né? Devia trazer os imitados, que a gente vai dizer se ficam complexados com a imitação, né? Vamos ver. Mas você acha que você tem um olho vamos dizer, pro lado que seria... diferente das pessoas? Você, inclusive a imitação a gente consegue entrar na pessoa como uma caricatura, assim como um cartunista faz também, que é descobrindo exatamente a pessoa, não o defeito, mas onde ela é mais vulnerável, né? Que de repente é por ali que você chega na imitação, pela voz, ou pelo jeito, ou pelo um cacuete, ou pelo... E você não acha cruel essa coisa de ficar botando apelido nos outros, fazendo imitação dos outros? Imitação não, desde que você haja com bom gosto, né? Em termos de conteúdo de texto que você vai colocar, eu acho que não atrapalha não, pelo contrário, eles gostam. E você tem algum complexo, não? Por enquanto não, tô pensando em algum. Você não tem nenhum complexo? Só quando eu vou comprar roupa. Por quê? Porque eles fazem só roupa para bailarina espanhol e cintura, e eu realmente tenho barriga, eu sou gordo, né? Quase ficou sem nariz aqui. Você não é gordo, não, tá muito elegante. A gente manda fazer. Deixa eu saber da mulher dele aqui, se ele tem algum... Tânia, tudo bem? Tudo bem. Vem cá. Ele tá dizendo que não tem complexo nenhum. Eu posso acreditar nisso, não? Pode, não tem. Não tem mesmo? Não tem. E ela tem algum complexo, não? Não, tem, é aquelas coisas de mulher, né? Aquela vaidade. Eu não sei se é complexo, não. Acho que é mais pela vaidade do que complexo. Mas você se acha bem, você tá legal, tá tudo direito? Depende da cabeça, né? Tem dia que a gente se acha legal e tem dia que não. Complexo é cabeça. Você acha que é a O cabeça? dia que eu tô bem, eu tô bem. O dia que não tô, qualquer coisa, mesmo que seja bem, passa num estado. Mas daí não é complexo, então. Daí é só uma cisma que você tem, ó, naquele não, dia. Mas o complexo, eu acredito muito que é a cabeça, só. Você acha que é só uma coisa de cabeça? Eu acho. E você? Complexo, como é que você definiria o complexo? Eu coloco a coisa pelo meu ponto de vista, quer dizer, a pessoa é feliz quando ela se realiza profissionalmente, né? Eu acho que a partir daí, se não tiver grilos físicos que a pessoa, né, eventualmente gosta, que aí eu já acho que é mais uma coisa pela vaidade mesmo, eu acho que a pessoa não tem motivo para ser complexada, né? Se você não, o meu pensamento, né, quando a produção, inclusive, me colocou o assunto, eu pensei exatamente isso. Falei, poxa vida, se você está feliz, se você trabalha contente naquilo que você quer, com as pessoas que você gosta, não sou eu pelo menos não sou complexado. É o que você pensa. Você vai passar o programa aqui, vai ouvir o Dr. Fábio Landa, você vai ver como você é complexado e não sabe. Eu tô sabendo. Senta na nossa cadeira, quem é que vai acompanhar ele? A Mônica, por favor, acompanha o Serginho Leite, senta na nossa cadeira de convidado especial. E então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para os nossos comerciais e a gente volta já então para ouvir todas essas pessoas convidadas e toda a plateia também aqui que está tão participativa hoje. A gente volta já. Popovic ao vivo.
vivo para todo o Brasil. Hoje um abraço especial para as TVs Marabá, lá no estado do Pará, TV Alterosa de Belo Horizonte, TV Rio Brilhante de Mato Grosso do Sul. Você em casa já sabe que pode participar do meu programa pegando o seu telefone e discando para 011-236-0873. Vou repetir, essas 3 moças aí estão aí para atender a sua ligação. 011-236-0873. É importante você participar justamente, se você tiver vontade, dando a sua opinião, dizendo o que você pensa a respeito do assunto, que elas anotam e a gente aqui ao longo do programa vai divulgando a sua opinião. Muito bem, o que é o complexo, afinal de contas? É apenas uma insegurança? Qual é a diferença de uma insegurança para um complexo? Como é que você desenvolve uma coisa que acaba virando uma neurose na sua vida, um pesadelo, um peso nos ombros, uma dificuldade tão grande? Será que uma pessoa que tem complexos, ela pode ser feliz? Nós vamos estar discutindo justamente hoje isso aqui, e eu queria começar perguntando para o Fábio Lander, que é psicanalista, como é que ele definiria o complexo? Quer dizer, o que é o complexo? É uma soma de coisas que você não gosta, ou é uma coisa só que você não gosta? Olha, o complexo a gente poderia pensar que é uma espécie de um comportamento em que eu protesto contra as ofensas que eu sofro. E como nós vivemos numa sociedade em cujas ofensas são muito intensas e muito frequentes, é quase que impensável... Fala um pouquinho mais próximo do microfone, Fábio, senão não dá para te ouvir. É quase que impensável a gente pensar que de alguma maneira exista alguém que não tenha complexos, porque todos nós temos que desenvolver alguma forma de protesto contra as ofensas que a gente recebe. Mas e se você não recebe ofensa nenhuma da vida? Se você está tudo bem, e daí como é que fica? Olha, não receber ofensas da vida é praticamente impossível, porque a sociedade, como nós temos ela organizada, ela é muito insatisfatória. Então, existem muitos aspectos para muita gente cuja vida é muito difícil. Então, necessariamente, eu tenho que desenvolver formas de protesto contra isto. Essas formas de protesto contra isso são os meus complexos. De tal maneira que não existe gente que não esteja protestando contra alguma coisa que já ocorreu consigo mesmo. Bom, então vamos dar nome aos bois. Uma pessoa engorda porque ela está querendo protestar contra desafetos que ela teve. Por exemplo, é uma revolta que a pessoa, vamos dizer, desenvolve para mostrar insatisfação. Seria isso? Sem dúvida nenhuma. Clodovil, nesse sentido, você acha que você desenvolveu, vamos dizer, maneiras externas de mostrar a sua satisfação diante da vida? Você acha que você tem complexos? Você acha que... Claro que eu tenho complexos. Se eu estou vivo, eu tenho que ter, não tem saída mesmo, né? E o meu maior complexo é um complexo de inferioridade, que, aliás, eu falei para você outro dia no cruzamento da rua, quando a gente se encontrou, e você me convidou para vir aqui. Eu tenho complexo de inferioridade, mas eu trabalho bem esse meu complexo e ele faz exatamente o alicerce para tudo que eu faço na vida. Porque é por ele que eu trabalho o meu sucesso, enfim, o meu comportamento profissional, a minha atitude diante das pessoas e tal, entendeu? É por isso, exatamente. Agora, o que quer dizer o seu complexo de inferioridade? Porque isso é uma palavra muito, até vulgarizada. Tem muita gente que fala, fulaninho tem complexo de inferioridade, fulaninho se acha um horror. Você não se acha um horror, você acha, Clodovil? Não, eu não me acho um horror, mas eu tenho complexo de inferioridade profissional, por exemplo. Eu tenho um grande complexo de ter nascido no Brasil, de ter uma profissão mal entendida e tal. Eu gostaria de ter essa mesma profissão em Paris. No entanto, eu não estou lá, não posso estar lá, né? E quer dizer, então isso me gera um certo complexo, isso profissional. Agora, claro, eu tenho um outro enfoque de vida que é completamente diferente do dele. Eu sou uma pessoa espiritualista, todo mundo sabe disso. Então, o meu caminho, eu acho que todo complexo é kármico, não é? Isso é a minha forma de ver. Agora, é evidente que isso pertence a uma minoria que acredita na espiritualidade. Quem não acredita, e deve ser respeitado também, como nós também queremos o respeito, essas pessoas, então, têm que encarar o complexo dentro da vida material. Eu acredito que a gente traz de outras vidas todas as coisas que a gente tem que sofrer por aqui. Então, você acredita naquela terapia, psicanálise de vidas pregressas? Claro que eu acredito nisso. Quer dizer, se a pessoa tiver capacidade... O que você acha disso, Fábio? Porque daí a gente conserta as várias vidas que a gente teve antes e chega nessa e está tudo bem. Olha, eu não quero fazer piada, mas eu já tenho tanto problema de fazer psicanálise nesta vida, né? Eu não consegui chegar nas outras. Absolutamente eu não acredito nisso. Neilson está querendo falar? Bom, eu só não quero ser encontrado por um terapeuta, porque eu seria uma mina de ouro, né? Eu sou, assim, a serra pelada dos terapeutas, né? Por quê, Neilson? Porque eu estou com todos eles muito bem resolvidos, cada um na sua gaveta. Como o doutor Fábio diz assim, que é impensável não ter um complexo qualquer, né? Eu diria que não só é impensável você não tê-los, como você tem cada um deles e cada um deles é imexível. Eu hoje estou curtindo uma bela paranoia. Eu estou me lembrando agora de um artigo que o professor Simons escreveu há uns 2 anos atrás sobre economia. Ele não me conhece, mas ele escreveu para mim. Ele dizia assim: nada impede a um paranoico
de ser verdadeiramente perseguido. Eu aqui estou cercado por cobras e na hora que eu sentei, chegou um cantor de rock, né, que é o Dr. Enéas, que foi aplaudido aqui como um craque de futebol. Então, doutor Enéas, esse complexo o senhor não tem, então, né? Cabelo o senhor não tem, mas em compensação, barba o senhor tem de sobra, dá até para passar por um cantor de rock, né? Modestamente. Mas eu só queria colocar mais um, Silvio, né, para ser rápido assim, que assim, eu tenho uma terapeuta em casa que matou a minha. Então não dá para esconder, né? Será, Neil? Acho que nós vamos ter mais tempo de falar. A terapeuta lá de casa diz o seguinte: o teu problema é que na faixa de menininhas que você ataca, elas já estão te chamando de tio. Esse é o problema. Bom. Enéas, você faz sempre sucesso com essa barba negra sua, não? Se a senhora permite, eu queria perguntar para o doutor Fábio uma questão técnica que me preocupou. O senhor caracterizou o complexo de uma maneira bonita, né, como sendo o resultado dessas agressões que constantemente nos são feitas pela sociedade que a gente vive. E eu não sou especialista como o senhor, estou para aprender com o senhor. Aliás, eu disse antes, eu estou para aprender aqui. Mas, no meu tempo de estudante de medicina e do que eu estudei, eu aprendi que isso era o complexo, essa coisa extremamente complexa, né, que se forma desde cedo. Esse conjunto, esse subsistema da personalidade, seria devido a um conjunto de ideias e representações, algumas reprimidas, outras não. Dá para o senhor desenvolver melhor o que o senhor disse, no sentido de a cada instante eu estar sendo vítima? Por exemplo, eu com 26 anos fiquei careca. Uma hipótese. 26? E como é que o senhor fez? O senhor Mas eu quero examinar aqui o senhor ficou complexado, né? É essa a questão. Não, mas porque vamos falar, o senhor fala, depois ele interpreta, porque a gente vai ter o programa todo para interpretar. Pelo que eu aprendi na minha época, entende? O que eu quero aprender com o senhor agora, isso era tudo formado na infância. Eram ideias que iam ficando reprimidas, né? A concepção, aliás, Freud é do complexo de Édipo, mas a de inferioridade do Adler depois, quer dizer, e vai ficando na infância, e depois eu fico isso lá reprimido lá dentro de mim, e algumas coisas vêm à tona, outras não, muito bem. Mas eu quero perguntar para o senhor, aos 26 anos eu já não era mais criança, 26 fiquei careca, e nem tinha notado que tinha ficado careca. A gente não nota, a gente não percebe essas coisas. Mas aí eu tava vaidoso. Doutor Enéas, nós temos que abrir o coração desse programa, senão fica sem graça. Não, 26 anos, o senhor não notar que ficou careca? Não era completamente, não era isso que está aqui, não. Era razoavelmente careca, não era completamente. Não era tão careca. Não, entradas e saídas. Aí, eu estava dirigindo certa feita, o meu carro na rua, e eu vi os garotos gritarem assim, deixa o careca passar. Eu olhei para o lado. Quer dizer, a percepção exata eu não tinha da calvície. Quer dizer, então, isso, claro que dá um mal-estar tremendo. Não conheço um careca que gosta, dizer que gosta. Não gosto. Eu pergunto ao senhor, isso pode ser definido, então, a partir dessa faixa, esse mal-estar, essa necessidade, isso seria na concepção que o senhor apresentou ao complexo? O senhor responde em 14 segundos, hein? 14 segundos. O tempo que ele teve para ser candidato a presidente da República. Em 14 segundos, Fábio. É uma profunda maldade dos congressistas. Depois eu vou querer saber do doutor Enéas se ele deixou essa barbona toda para compensar a falta de cabelo. Porque é tradicional. Você vê que o Dória é aqui uma também. migração. É careca. Eles migraram. Essa é uma questão de migração. Tem uma piada do doutor Enéas que saiu na época da campanha lá em Brasília, que diziam que o senhor tinha tirado a fotografia ao contrário, né? Que o senhor era o contrário, o seu cabelo era a parte... É mais uma piadinha maldosa que os carecas não devem gostar muito. Fábio, responde rapidamente o doutor Enéas para a gente ir para os comerciais. Em 2 segundos eu digo que sim. E principalmente que o senhor diz uma coisa que é importante. Não é que os complexos são alguma coisa que me fazem de fora. É a resposta à agressão que me fazem de fora. É a minha resposta. Então o senhor, por exemplo, desenvolveu uma resposta muito interessante. Careca não sou eu. Careca deve ser algum outro que não deve ser eu. Exatamente. Então quer dizer que é uma resposta que o senhor desenvolveu aí. A aí. tese, então, clássica tem que ser reformulada, à luz do que o senhor está dizendo. Aquela tese bem antiga... Ele está dizendo que as pessoas muitas vezes negam a própria deficiência. Né? Muitas vezes as pessoas não querem nem ver um defeito que elas consideram tão grande que elas não querem nem olhar. O doutor Enéas, digamos que a gente pensasse numa cena de boxe, o doutor Enéas, por exemplo, se esquivou muito bem. Passou um soco passando perto, mas pegou no outro. Exatamente. Bom, nós vamos para os comerciais. A doutora Gilda Fux vai falar também dos outros complexos aí, sexuais. Eu quero ver essa moçada aqui, porque adolescente vive tendo complexo, vive se jogando na cama de desgosto, não saio mais, estou horrível, estou com um pavor, um bucho, parará. Eu sei que é uma fase difícil de segurar essa adolescência. Vamos para os comerciais, a gente volta num minuto só. Quero fazer um programa aqui. Agora, no meio do comercial, eu estava querendo achar algum adolescente dessas 2 escolas aqui que tivesse espinho no rosto. Eu quase deu taquicardia, quase que eu tenho que chamar o doutor Enéas para cuidar aqui das jovens. Tamanho medo de falar na televisão. Isso, sem dúvida, tem a ver muito com o momento de insegurança, de mostrar a cara, de não se achar tão bonita quanto eu gostaria de ser. E, de repente, eu achei um menino aqui, ó. Vem cá, por favor. O Surfmore, que é um bonitão, altão, é típico...
fã-clube você tem. Bastante. Pelo menos o fã-clube você tem. Tenho. Você tem algum complexo? Que eu saiba não, né? Mas você, por exemplo, o que você tem você que você não gosta? Eu tô vendo que você é um típico adolescente, seu nariz tá grande, seu rosto ainda não cresceu. É típico, ó. Você tá com umas espinhas no rosto, você tá com um bração grande, você tá assim, crescendo. Né? Que nem você fala mesmo, é da idade, né? É da idade. É uma idade que acho que todo adolescente é complexado, né? De alguma coisa. De alguma. É mentira se falar que não é. Certo. Então é tudo mentiroso aqui que tá fingindo que tá numa boa. Não, é tudo mentiroso. E como é que você transa com os seus defeitos? Como é que você transa com as coisas que você não gosta em você? Por exemplo, ter orelha grande ou ter nariz, não sei de que jeito. Não tô dizendo que você tem, não. Tô falando que é coisa que na adolescência a gente cisma, que Deus me livre, que é difícil segurar. Eu acho que do mesmo jeito que todo mundo, né? Você... Sofre. Não é sofrer. Você tenta esquecer e achar outra coisa que você gosta em você. Bonito isso. Essa é uma bela de uma saída, viu? Achei bom, achei bom. Deixa eu ver aqui uma outra menina aqui que tinha aqui, uma menina bonitinha. Vem cá falar comigo. Vem cá. Você é super bonitinha. Também. Bonita, você tem olhos verdes, você é bonitinha, você é toda bem feitinha, tem dentes bonitos. Certamente você deve ter alguma coisa em você que você não gosta. Todo mundo, acho que, como ele falou mesmo, todo mundo que passa por essa idade tem alguma coisa em si que gostaria que fosse diferente. Diferente ou então igual como é na maioria. Eu acho que você falou uma coisa agora preciosa para os nossos terapeutas ali falarem. Por que será que a gente desenvolve complexos e inseguranças porque a gente não é igual a todo mundo? Por que será que é tão difícil a gente aceitar que a gente é diferente? Ou que a gente é mais alto do que a média, ou que a gente é mais baixo do que a média, ou que é mais gordo, ou porque o cabelo é mais crespo, ou menos crespo. Eu queria, doutora Gilda, que a senhora falasse um pouco, abordando essa fase da adolescência, que é quando bate essa insegurança, e aí você fica achando que você é, depois do terceiro, ninguém. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse momento da vida da gente. Olha, na fase de adolescência, até... é comum, né? É normal a gente sentir essa diferença. Porque os outros diferem de uma coisa, os outros são maiores, eu sou menor, eu sou mais gordinha, o outro é mais magro. Por aí, tudo muito bem. Mas eu queria até interromper meus amigos quando eles estavam falando, porque se pintou a história como todo mundo sendo mesmo complexado. E eu não encontro isso assim tanto, apesar de trabalhar numa área, que é uma área que, eu diria, muita gente é complexada, mas, de uma maneira geral, eu acho que há exceções. Eu estou vendo ali um rapazinho balançando a cabeça, né? O nosso amigo ali... Baixinho. O Baixinho, o nome dele não é Baixinho, né? If. E ele é diferente dos outros e realmente eu acredito que você passe muito bem, você não tenha nenhuma discrepância nisso, né? Pode ser até... Você não tem nenhuma discrepância, não? Não, fica até em pé, né? Mas então, você vê, você tá ficando em pé, todo mundo fica em pé, isso é verdade, só que ninguém fica em cima da cadeira, e você ficou. Não, né? mas aqui para poder a gente falar um pouco, né? Bom, graças a Deus eu amo o meu tamanho, né? Fala Gosto a verdade. dele, não, sinceramente. Fala do coração, porque... Estou falando do coração. É que nem eu falei pra você lá, se de repente eu fosse até um cara alto, grande, eu não seria tão feliz que nem eu sou do meu tamanho. Eu amo o meu tamanho. Sabe? Ele, pra mim... Veja bem, Silvia, eu acho que ele conseguiu desenvolver... Eu tenho até uma brincadeira, né, que os amigos falam assim, e aí, você não vai crescer? Eu digo, não, se eu crescer, perco o emprego, né? Bom, porque você é artista, você trabalhou já como palhaço, você usa o seu tamanho, vamos dizer, você usa de uma deficiência sua como uma coisa boa. Quer dizer, essa é uma maneira de elaborar o complexo? Eu acho, sabe, várias pessoas assim, né? Porque tem um pé mais alto que o outro, uma perna, um braço, vai deixar de andar ou então de ser bonito. O importante é viver, entende? O importante é você estar vivo. A vida é a coisa maravilhosa, sabe? Tá vendo? Ele achou uma compensação, ele achou um caminho para se realizar. Não interessa as maneiras pelas quais ele encontrou esse caminho. O que interessa é que ele está se sentindo bem.
Mas, aí já discordo da doutora Gilda, ele tem um complexo, sim. Ele é diferente da maioria. Ele elaborou isso muito bem, de uma maneira inteligente, de uma maneira em que ele se sente feliz. Mas as pessoas, todas, ninguém é perfeito. Ou é no aspecto físico, principalmente no aspecto psicológico. Tem uma diferença muito grande no ser perfeito e ser anão. Desculpa. Exatamente. Sabe? Então não vamos minimizar as coisas e deixar tudo maravilhoso. De repente, quem tem apenas uma espinha no rosto já não acha que não tem mais motivo para ser infeliz. Pois é, mas ele está colocando... Porque ela está se sentindo feia, ela se sente... Mas ele está colocando que ele se sente bem assim. Pois é, então ele encontrou um caminho, ele elaborou isso de uma forma que não cabe a nós agora desenvolvermos nele uma insegurança, uma incerteza em cima disso. Mas você acha né? que nós temos essa responsabilidade? Ou... Não, mas eu acho que colocando isso o tempo inteiro, a pessoa vai trabalhar com isso depois. E isso é complicado. Então ele elaborou isso, está se sentindo bem assim, ele se realiza. Mas, Suzy, olha, o que eu queria dizer, realmente, esses são casos extremos. Né? Tudo bem que entram os mecanismos de defesa, que a gente elabora as nossas coisas, mas há pessoas que não se sentem mal, que não são assim tão... não sentem, não tem alguma coisa de tão diferente. Não é? Sim, sem dúvida. Mas existe um complexo, não digo só no aspecto físico, mas a timidez, a gagueira, meu Deus, é uma coisa tão constante. O que é gagueira? É aquele espaço que a gente tem de pensar em alguma coisa, então a gente gagueja. Tem pessoas que são tão inseguras, que não sabem elaborar isso, que constantemente gaguejam e depois ficam mais inseguras ainda e acabam não falando. Então, isso também vem a ser um complexo. Não é só um aspecto físico. Acho que a gente está se ligando muito no aspecto físico aqui. Os complexos mais complexos mesmo, os complexos que a gente vê... de serem resolvidos? Exatamente. São os psicológicos. Aquela maneira que você tem de... A timidez. Só que muitas vezes uma coisa física se desenvolve uma questão psicológica. Sem dúvida. É o problema, né? Sem dúvida. Então, por isso que é recomendado sempre uma cirurgia plástica quando a pessoa não está se sentindo bem fisicamente. Por quê? Ela se torna retraída, ela passa a ter problemas de relacionamento. Aí vamos deixar quem entende da área mesmo falar, né? Eu queria que você explicasse como é que esse tipo de pessoa que se sente descontente com o aspecto físico deles, como é que eles vão procurar um cirurgião plástico? Bom, nós cirurgiões plásticos somos artesãos. Nós procuramos duas coisas, a normalidade e, dentro do possível, a beleza. Então, a pessoa que se sente desajustada por um problema físico, ela tem duas opções. Ou ela se torna uma Bárbara Streisand na vida, ela compensa aquele defeito com uma voz maravilhosa e fala, eu tenho um nariz grande, mas eu vou continuar com o meu nariz grande a vida toda. No caso da barba do Enéas, por exemplo. Ou então ela procura entrar naquela normalidade e não querer ser chamada de nariguda, ou de careca, ou de barbuda. Ela quer entrar na normalidade. Aí ela procura um cirurgião plástico que é um trabalho manual. Eu conheço muita gente que mudou de personalidade depois que fez cirurgia plástica. Em geral, para melhor. Para melhor, mudou, se sentiu menos agressivo, de repente parou de agredir o mundo, de repente transou melhor o próprio corpo e resolveu. Agora tem muita gente satisfeita também, que acha que o cirurgião plástico tem o poder mágico de mudar a personalidade. Isso não é Eu acredito que o cirurgião plástico tem que ter tem que saber, ter esse lado psicológico de saber quando ele vai poder atuar na parte física e fazer com que a pessoa encontre no espelho a sua imagem interior, que é isso que todo mundo procura. Certo. Isso é possível fazer, doutor Fábio? O senhor, com a sua experiência de análise, o senhor acredita que a troca, vamos dizer, a tirada de uma orelha abanuda, o nariz que a pessoa não curte e tudo mais, isso pode muitas vezes economizar muitos anos de terapia, não? Olha, pode, mas pelo raciocínio ao contrário. Quer dizer, em vez da pessoa buscar normalidade, que ela busque ficar cada vez mais diferente daquilo que ela não gosta. Quer dizer, eu acho que o processo de vida é a gente ficando cada vez mais diferente na medida que a gente vai crescendo. Então a gente é bebê, criança, adolescente, adulto, uma coisa desse tipo. Se uma pessoa não gosta e não consegue mudar alguma coisa em si, eu acho que ela deve recorrer à cirurgia plástica. Mas não para ficar igual às outras pessoas, mas para ficar mais parecida com aquilo que ela deseja ser. Com aquilo que ela deseja ser. É isso que a gente fala, Serginho. Tá no mar mesmo? Tá no mar. Eu acho que isso... só fala de vez em quando, mas você pode falar. Não, é que eu já queria fazer essa intervenção na outra vez e agora o Dr. Fábio me deu essa deixa de novo. Tudo isso vai desembocar na felicidade, aquilo que eu falei no começo, quer dizer, a pessoa tem que se sentir feliz. Se a busca disso se convencionou chamar complexo, eu acho que as pessoas não pensam nisso como complexo, né? É claro que eles chamam como complexo porque eles vivem disso, afinal de contas, mas quando a pessoa
vive feliz, desaparece tudo. Mas escuta, mas a pessoa, justamente, nós estamos falando aqui das pessoas que não conseguem viver de uma maneira feliz, porque elas não gostam delas mesmas, elas têm uma coisa que elas não conseguem admitir. Fala, por que eu dei o azar de ser tão nariguda? Por que eu fui nascer desse jeito? Eu já ouvi depoimentos de adolescentes que era uma coisa que você fala, meu Deus do céu, que dó. Agora, por que isso? Porque não, eles não aceitam. Não, então eles vão desenvolvendo uma insegurança diante daquela deficiência que eles acham que é deficiência. Mas por causa dos amigos, eles buscam o quê? Serem aceitos por aquela sociedade que eles iguais convivem. aos outros. Então, mas por aquela sociedade, por quê? Eles passam a ser discriminados. Eles passam a se chamar de narigudo, de orelhudo. Enfim, eles querem ser aceitos pelos amigos. E aí vão desenvolvendo isso que depois, futuramente, fica muito mais difícil de resolver. Olha, mas só que eu queria acrescentar uma coisa. Que a questão de tentar sermos iguais, eu creio que é um grande problema, porque nós vivemos numa sociedade em que a gente tolera pessimamente as diferenças. Então a gente tenta ser normal. Então tentar ser normal quer dizer, é tentar ter uma cara de todos e de ninguém. E isso verdadeiramente me parece um massacre absolutamente inominável. Por exemplo, eu quero recorrer aqui a um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, em que se trata exatamente disso, de ensinar cada pessoa a ser diferente de todas as demais. Tem gente, inclusive, que tira partido disso. Eu acho que o doutor Ernesto tirou partido disso da campanha presidencial. Nós vamos para os comerciais, ele vai falar como é que ele se aproveitou justamente de ter uma imagem diferenciada dos demais candidatos para ganhar votos e para fazer a carreira dele, que está indo de vento em popa. Não médica, mas política. A gente volta num minuto só depois dos comerciais. Não apenas médica, né? Que ao vivo para todo o Brasil, através de 52 emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje nós estamos falando dos complexos, das inseguranças, e antes dos comerciais eu estava dizendo que o doutor Enéas, de certa maneira, se aproveitou da diferença para conquistar a atenção das pessoas na última eleição presidencial. Antes dele falar, tem uma outra pessoa que se aproveitou, vamos dizer, de um dote físico diferenciado para fazer uma carreira esportista e, na verdade, de muito sucesso, né? Participou da seleção brasileira de basquete, que é o Emil Rached. Emil, você pode se levantar, por favor? Pois não. No seu caso, talvez você devesse ficar sentado, né? Eu seguro o microfone para você, ponto de honra para mim. Emil, só para saber uma coisinha. Vamos lá. Se o pessoal fizer silêncio, fica mais fácil. Você tem 2,20 metros de altura. 2,20 metros. Isso certamente deve ter te trazido dificuldades na vida. De fato, surgiram muitas dificuldades. Agora, existem pequenos pormenores. Por exemplo, vocês estão achando que eu sou alto. Eu, na realidade, sou normal. Vocês é que são anormais. Veja bem, o homem convencionou que o metro tem que ter 100 centímetros, que cada centímetro cúbico de sangue deve ter 4.000 a 5.000 hemácias, que o litro tem que ter 1.000 mililitros. Eu convencionei que a minha estatura é normal com 2,20 metros. Vocês são anões. Eu acho que a gente é pigmeu, viu? Estou começando a achar aqui que... Não, mas deixando a brincadeira de lado, realmente eu tive problemas de adaptação. Problemas esses que eu resolvi através eu diria, uma autoanálise. E eu cheguei em determinado ponto da minha vida em que uma encruzilhada. Ou eu me acostumo com o mundo se acostuma comigo. Então eu cheguei à conclusão que é melhor, mais fácil eu me acostumar com o mundo, né? Você parou de brigar, vamos dizer, com o fato de ser diferente. E a partir do momento que eu passei a utilizar aquilo que Deus me deu em meu próprio benefício, eu passei a ser feliz. Tá vendo? Você foi jogar basquete, você foi fazer o que você achava que podia fazer? Jogar basquete, ser ator de televisão e outras coisas mais. Agora, não é chato andar na rua, por exemplo, as pessoas todas olham, ou tem risadinhas assim, maliciosas. O que você responde para as pessoas? Silvia, é muito difícil ser diferente aqui no Brasil. Suponhamos que você desça a Rua Augusta de biquíni daqueles bem pequenininho. Para, Rua Augusta. Exatamente. A mesma coisa eu me sinto quando eu estou na rua, mas eu me adaptei ao meio. Agora, por outro lado, eu gostaria inclusive de questionar o Dr. Fábio com relação à definição de complexo. Eu acho que complexo está muito relacionado com inveja. A pessoa inveja aquela pessoa que ela tem os olhos mais bonitos ou que tem um nariz melhor que ele. Certo? Está sempre associado. Então você se mete de complexo com de inveja. Você gostaria de ser que nem o outro. Exatamente. A pessoa passa a se comparar com outras que tenha talvez um predicado a mais que ela não possui. Quer dizer que você acha que, de certa maneira, as pessoas complexadas elas são invejosas sempre ou não?
E de uma maneira geral, sim. Será que o pessoal concorda aí na mesa? O que vocês acham disso? O complexado geralmente é invejoso. Clodovil, você acha isso? Não, eu não acho. Quer dizer, mas é o meu ponto de vista, eu respeito o ponto de vista dele. O que eu acho é o seguinte, que nós, na verdade, temos duas vidas. Uma como a gente é obrigado a viver e outra como a gente gostaria de viver. Isso acontece com todo ser humano. Ninguém está contente consigo mesmo. Em várias situações, por vários motivos, né? Agora, eu acredito nessa coisa de... Até desaprendi de fazer televisão, você viu? Eu fico falando com você e esqueço da câmera, realmente. Mas acontece o seguinte, eu acho que todos nós não nos conhecemos. Quem conhece a gente é o semelhante. A gente tem da gente uma ideia, um reflexo de espelho, uma fotografia, um tape, mas isso não é verdade. Todas as posições são invertidas, né? E se a gente pudesse transcender e se enxergar, a matéria estaria inerte. Porque até agora só se falou na matéria, mas não se fala daquilo que segura a matéria aqui, que é exatamente a nossa força interior, essa luz toda. Então nós nunca nos veremos, quem nos enxerga é o semelhante. É por isso que a gente se apoia nas coisas dos outros, achando que as nossas podem ser arrumadas, porque na verdade nós queremos viver feliz com os outros, né? Porque é um processo de estar no meio da humanidade mesmo. Agora, se não estiver bem dentro de si mesmo, é impossível que isso aconteça. Isto é o meu ponto de vista sempre. Eu não quero discutir, não quero discordar de ninguém. Foi muito difícil encontrar os meus apoios para poder viver melhor. Quer dizer, eu acho que cada um pode encontrar o seu, desde que acredite em si mesmo e que acredite que tudo aqui é transitório, que tudo que se fala é subjetivo. O que o senhor acha disso que o Clodovil está dizendo? Eu respeito as convicções, né? O senhor Clodovil, inclusive sobre a vida extraterrena, é algo que tem que ser respeitado. Eu acredito que não há nem condição aqui de se discutir isso. É uma posição que tem que ser respeitada. Eu não teria a menor condição de discutir isso. Eu não sei se há outra vida e não acredito, não conheço ninguém. Não. Eu também não sei. A questão da a questão da paranormalidade é assunto do nosso programa semana que vem. Então hoje vamos ficar aqui mais Agora, se a senhora já me deu a palavra, eu queria responder a questão inicial do doutor Fábio. Eu estou totalmente de acordo quanto à posição apontada, quanto ao argumento aduzido por ele, no que concerne a necessidade de ser comum. A senhora há de convir que hoje existe uma tendência normal num país como o nosso, em que a educação foi relegada ao nível resto do chão, de todo mundo querer ser igual aos outros. Eu estou totalmente de acordo com ele. Evolução é sinônimo de diferenciação. Evolução é sinônimo, faz com que cada indivíduo consiga trazer de dentro de si, para fora, para o exterior, aquilo que ele tem de melhor. Ora, veja a senhora perguntou a que é que eu atribuía, se era o fato de ser diferente, o que eu consegui com os 15 segundos. Pode ser, personalidade é algo extremamente complexo. Personalidade é a soma de tudo que o indivíduo tem e que faz com que ele se comporte de uma forma e não de outra. A personalidade é única do indivíduo. Mas eu não diria que é só a careca, só a barba. É um conjunto, é um modo de falar. Um minutinho. É só para terminar, um modo de falar, uma segurança que a gente transmite quando fala, a maneira de trazer para o exterior a sua verdade própria. Mas, doutora Inés, era uma coisa insólita. A senhora aparecia na televisão e falava, meu nome é Inés. Não, dona Silva, mas eu não dizia meu nome só. Não. Mas eu só conseguia chamar a atenção sobre si através do seu discurso. Não, senhora. Assim nós estamos diminuindo a capacidade de percepção de 360 mil pessoas que olharam para o que eu dizia, que absorviam, prestavam atenção, ligavam. Foram pessoas de mais de 2.000 cidades que ligaram para o Rio de Janeiro. Eu tenho isso catalogado e que diziam, estou de acordo com o senhor. Ora, eu não tenho hipóxia cerebral. Os candidatos à presidência da República falam devagar porque nem construir ideias rapidamente conseguem. Eu planejava aquilo, não lia nada na frente, vídeo, nada, e falava 3, 4, 5, 6 palavras por segundo, e havia pessoas atentas, crianças que são normalmente mais atentas que os adultos, decoravam os textos. Quantas de tão rápidos? Agora, doutora Enéa, só uma perguntinha. Ele falou, né, em 15 segundos... 14, eu deixava meio segundo antes, meio em cada segundo o senhor falava 4, 5 palavras. Exatamente. Agora, o senhor acha que o eleitor tem capacidade de aprender tudo isso e guardar, entender que o senhor tem a capacidade de transmitir? Isso é um outro caso. É indiscutível. Agora, aí é indiscutível. Ele captar, o senhor acha é indiscutível que eu transmiti. Então o senhor concorda que o senhor fez realmente esse sucesso que eu tenho uma diferenciação, não há dúvida. Peraí, quando ele falou em diferença... Só um minutinho. Quando ele falou em diferença... Só um segundinho, doutora Inés. Tem aqui um publicitário, considerado um dos maiores publicitários desse país, que é o Neil, e que entende dessa coisa do impacto no público. Neil, você acha que as pessoas votaram por causa do que ele dizia nos 14 segundos ou pelo impacto da imagem dele? Olha, eu sou aqui a única pessoa que não tem o direito de trabalhar com esse número perigoso que eu acho. Eu trabalho com investigação do público, com pesquisas. Você sabe? Não sei. Eu li o que o público falou nas pesquisas. Do Enéas? Não só do Enéas, mas desse negócio das pessoas se juntarem em tribos para serem iguais, e no momento que elas se juntam em tribos para serem iguais, elas querem, exigem
um tratamento diferenciado, quase que individualizado. Cada pessoa, eu trabalho em publicidade, e cada pessoa diz para a gente nas pesquisas, porque é um trabalho de mão dupla, que elas querem ser tratadas como indivíduos, diferenciados e diferentes. Agora, na época da eleição, eu não tenho a menor dúvida, a gente leu, recolheu o que passou do programa do Dr. Enéas, o que passou naquela época, na realidade, foi um folclore. Eu não tenho dúvida disso. Hoje ele tem um partido organizado, tem uma carreira que está desbravada, tem uma personalidade que discute ética, mas naquele momento ele recebeu uma leitura... A senhora permite? Por que o senhor, que é diretor de uma agência de publicidade, convidou-me na época para fazer para o comercial para o senhor? Pelo folclore. Mas, exatamente pelo folclore. Veja o senhor, um instantinho, é o modo como o senhor vê. Não, é o modo o senhor não se acha assim diferente? Não é questão de achar. Quando eu falo, as pessoas ouvem. Por quê? Por causa da minha careca? Da barba? Se eu falo no curso de gasolina, as pessoas ouvem. Eu falo na universidade, as pessoas ouvem. Eu falei agora, aqui há poucos dias, na academia, para 1000 professores de ginástica, eles ouviram. Eu falo sobre assuntos de natureza científica. Não, mas o senhor abriu um espaço para as pessoas ouvirem o senhor, porque senão ninguém ouviria um médico. Mesmo que o senhor seja um médico renomado, ninguém ouviu um médico renomado para falar de assuntos do país. Eu não falei medicina, senhora. Pois é, não foi fazer congresso de medicina. Não, eu acho que é o talento dele, é o barato dele. Eu estudei bastante. Fábio, olha, é o seguinte, só um minutinho. Eu sei que o senhor estudou muito sobre medicina. Não. Eu estudei filosofia, estudei ciência, por favor. Fiz ciências exatas. Não quis ofendê-lo, mas nós estamos aqui falando de como é que as pessoas... Eu não sou semi-analfabeto como os candidatos à presidência da República são. Não, eu em momento algum disse isso aqui. Eu não estou dizendo que o senhor se aproveitou. Eu dizia na tela, senhora. Se a senhora me chamou, eu estou dizendo a mesma coisa aqui. O senhor se aproveitou em 14 segundos para chamar a atenção do Brasil. Do meu preparo e da capacidade de falar e do português. Doutor Enéas, o senhor tinha 14 segundos. Mas eu sou capaz de exprimir. Eles não são, o problema não é meu, é deles. Então tá bom. Olha, não tem hipóxia cerebral. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem um telefonema aqui... Da Denise Cruz de Guarulhos. Denise Cruz de Guarulhos. Pergunta para o doutor Fábio Landa. Denise, pode falar, está no telefone. Oi, Denise. Oi, tudo bem? Oi, Silvia. Tudo bem? Tudo bom. Faça a sua pergunta. Eu queria fazer a pergunta para o doutor Fábio Landa. Eu queria saber por que Clodovil, que se mostra uma pessoa super segura de si, tem a menor inferioridade, essa é a melhor maneira de amenizar o complexo que ele diz que tem? Você entendeu a pergunta, Fábio? Não. Eu também não consegui entender, desculpa. Você quer saber Ele que se mostra uma pessoa tão segura de si, que se mostra, assim, seguro mesmo, né? Por que esse complexo de inferioridade? Ele se mostra uma pessoa inferior. Como amenizar esse complexo? Ela está me oferecendo uma consulta de graça. É isso que ela está vendo. Ela está dizendo que você, na verdade, mostra uma segurança enorme. Como é que você pode mostrar a segurança toda se você se diz uma pessoa com complexo de inferioridade? Mas... Agora, eu acho que deve ser muito comum isso, as pessoas inseguras se mostrarem seguras, né, Clodovil? Também, além do que, eu também sou ator sindicalizado, eu posso fazer um trabalho. Você é ator? Claro, sou comunicador, ator, figurinista, que, aliás, eu preferia não ser figurinista, porque no Brasil, como a coisa não é entendida e aqui se compra roupa e não moda, e não se entende isso como divisa e como economia, para que um povo possa viver melhor, eu até preferia não ser figurinista, porque no Brasil você não é figurinista, você é bicha, quer dizer, é uma desgraça. Quer dizer, como se isso contasse alguma coisa no talento. O talento é o talento, e aquilo que você prefere fazer é um problema seu, é uma coisa sua, íntima. Mas no Brasil, as coisas são vistas assim. E nós estamos aqui falando de coisas pessoais, e na verdade deixamos de falar sobre aquilo que nós viemos fazer. Porque você disse o seguinte, nós não estamos falando de coisas do outro mundo, isso aqui nós vamos fazer... programa espiritualista na próxima semana. Então você devia me convidar para isso, que eu gostaria muito mais. Que complexo, realmente... Você está convidado desde já. Eu não tenho paciência para complexo. Deixa eu só dizer uma coisa em um segundo. Eu não, porque não resolve nada. O que me adianta viver sofrendo com os meus complexos? Ora, se quando eu tinha 11 anos de idade, eu soube que era filho adotivo, eu nunca perguntei para o meu pai se era verdade ou mentira. Depois eu vi meu pai numa situação, digamos assim, que para todo mundo seria normal, uma relação sexual do meu pai. E eu nunca o desrespeitei por isso, nem quando ele me cobrou um comportamento que fosse parecido com o de todo mundo. Eu só posso viver a minha vida, não a vida dos outros. A minha vida tem que ser vivida não incomodando o alheio. Eu acho que esse é o grande lance. Olha, eu queria dizer só uma coisa. Tem pessoas que acham que, em função do seu comportamento, o fato de você ser homossexual, por exemplo, tem pessoas que acham que se incomoda. E se eu não sei, como é que você pode afirmar? Eu estou dizendo que eu sei que outras também não pessoas... sei. Eu não acho isso, mas eu sei que tem várias pessoas que têm preconceito a respeito dos comportamentos diferenciados. Mas tem uma coisa lá atrás que eu acho que o Emil falou, que eu acho que a gente deixou passar, e eu estou pedindo a palavra para não deixar passar. O Emil falou uma palavra que eu creio que a gente deveria voltar aqui, que é a questão da inveja.
Porque eu acho que na questão das escolhas e na questão da gente ser diferente, a gente suporta uma tal carga de agressão contra si mesmo que efetivamente é admirável. Então, por exemplo, o nosso colega aqui, que é um pouco mais baixinho, ou então Emil, que é um pouco mais alto, então o doutor Enéas, ou então mesmo o Clodovil, eu, inclusive, qualquer pessoa... Aí cada tá vez, bem, né? Eu estava vendo que ele estava se colocando de fora, a gente ia ficar preocupada. Eu também não estava Ele é branco e eu azul, né? Ele só não falou mal da apresentadora, por Eu enquanto. sei dos meus podres. Eu sei que você tem muitos, todo mundo tem. Então eu queria dizer só que parece que cada vez que a gente tem a coragem de efetuar uma escolha, e parece que cada vez que a gente tem a coragem de ter uma cara pessoal, uma cara particular, uma cara única, a gente suporta uma tal agressão que é uma coisa infernal. Então, por exemplo, eu acho que o ridículo, por exemplo, que no começo da campanha o doutor Enéas suportou, eu acho que é uma coisa efetivamente que o doutor Enéas ter suportado isto é uma coisa efetivamente admirável. Mas eu quero a minha consulta. Eu vou atender. Só para terminar uma coisa. Eu quero a minha consulta de graça aqui, não vou deixar barato. Agora, então, respondendo para a Denise, eu acho que a Denise fornece um gancho que é um gancho importante. E juntando aquilo que a Denise fala com aquilo que o Emil falou, eu acho que a inveja é de parte a parte. Cada vez que uma pessoa tem a coragem de diferenciar-se, ela suscita nos demais uma tal pressão para que ela fique igual, que os outros invejam ela porque ela está crescendo. Então as pessoas ao redor exigem que ela não cresça tanto quanto ela está crescendo. Quer dizer, igualdade é sinônimo de mediocridade, tudo igual. Igualdade é sinônimo de mediocridade. Todos conservados, primitivos, todos. E as pessoas exigem que as pessoas todas sejam medíocres e, portanto, dão até uma conotação interessante. Somos todos normais. Exato. Este normal quer dizer, não tem o cara direito próprio. que é normal. Em que então acoplamos a inveja ao complexo aí já, né? Acoplamos a inveja ao complexo indissoluvelmente, porque a inveja é um sentimento extremamente agressivo. E não tem complexo sem que haja agressão envolvida. Então eu me pergunto, por que o Emil tem que suportar que pessoas não gostem que ele seja alto? Ou então por que eu, quando tomo a decisão de deixar a barba, ou então o doutor Enéas, ou então o Clodovil, seja lá, toma a decisão de fazer uma escolha, tem que suportar a pressão dos demais contra si mesmo? Fábio, você acha que isso é que dá o complexo na gente? O fato das pessoas fazerem brincadeira sobre a gente, as pessoas... E é extremamente cruel. Você acha que a gozação é cruel? Quer dizer que, numa última instância, o Serginho é cruel? Em última instância, o Serginho é cruel. Eu sou cruel. Eu sou terrível. Bom, vamos para os comerciais, a gente volta já. Não é para dar risada, não. Mas o que é? Você gosta? Você é cruel da risada? Quero ver o dia que começarem a fazer peixa de você. Vamos para os comerciais, a gente volta num minuto só. Já. Convite para todos. Hoje discutindo os complexos, as inseguranças. E eu queria conversar agora com esse casal aqui, ele jornalista, ela professora de inglês, pediu se levantar, por favor? É o Osmar Freitas Júnior e a Dale Freitas. A Dale é americana e o Osmar é super brasileiro, né, Osmar? Eu sou super brasileiro e inclusive é um dos complexos, né? Tava falando com o Clodovil que ser cidadão de segunda classe é difícil, né? E quando sai daqui é cidadão de terceira, porque de terceiro mundo, né? Porque quando você vai pra fora, você ainda tem que levar peixe de ser uma... Você imagina ter que tirar visto de entrada pra Uganda, né? Ter que tirar visto de entrada pra França, porque senão o pessoal acha que você vai explorar o silicone lá, que é meio difícil, né? Você acha que realmente é uma barra ser brasileiro? Não, é uma barra. Você se sente... Você morou nos Estados Unidos, eu sei que você esteve lá. Como é que foi essa experiência? Olha, na verdade, quando eu morei nos Estados Unidos, eu tirava de letra isso, né? Mas foi crescendo a coisa, né? Quando você fala que é brasileiro, o pessoal fala, fala bem espanhol, então... Você entendeu? O que o pessoal sabe é que você mora num país onde já se jogou futebol bem, tinha um cara chamado Pelé que chutava bem um balão de couro. Mas, Osmar, como é que você reage diante do sentimento que você tem que os outros te acham um cidadão de segunda categoria? Quer dizer, como é que o estrangeiro fora se protege, vamos dizer, do preconceito? Olha, não tem muito o que fazer não, viu? Não? Não tem muito o que fazer. O que você pode fazer é tentar conversar com as pessoas. Não dá para conversar com todo mundo, né? Dale, como é que você foi casar com um brasileiro que se achava cidadão de segunda categoria, que não segue os padrões físicos norte-americanos? Como é que foi essa experiência para você? Porque como é que você decidiu isso? Vem um pouquinho mais para cá que eu estou meio apertada aqui. Eu nunca gostei muito dos americanos, realmente. Sempre gostei de estrangeiros. Não, eu não gosto muito dos homens americanos. Ele era bem diferente e a gente começou a conversar e... Quer dizer, você gostava do diferente?
Gostei, ainda gosto. E ainda gosta. Como é que é essa coisa de falar português com sotaque vivendo aqui no Brasil? É terrível. É mesmo? Realmente eu estou aqui com o tratamento de choque, porque eu não falo quase com ninguém que eu não conheço. Porque eu tenho vergonha, eu falo muitas coisas erradas e eu troco as coisas. Só falando oi, as pessoas já sabem que eu sou americana. Sim, então... e é complicado? É complicado. Por quê? Daí te olha já para ver se é uma americana, uma gringona ou uma pessoa legal? Já tem uma seleção desde o começo? Eu acho que pelo menos eles gostam dos americanos aqui. Então ajuda um pouco, mas é difícil. Mas você se acha tímida em função disso? Quer dizer, você muito. E falando inglês eu não sou tímida. Falando inglês você não é? Quer dizer que falando português você tem um complexo de social, vamos dizer. Eu não quero errar, eu não quero que as pessoas riam de mim. Sei, riam de você. Por que a gente tem tanto medo que os outros deem risada da gente, hein? Você tem também, Osmar? Não, eu até gosto, porque eu faço tanto texto de humor que se não der risada, eu pego. Bom, mas daí é a sua profissão também. Agora, tem também as inseguranças que nós não estamos falando aqui, né? Eu e a Deia temos uma insegurança incrível. Qual que é? Por exemplo, nós sabíamos que nós íamos ter uma menina, minha filha que nasceu há 9 meses. E eu ficava imaginando, eu não tenho complexo do meu nariz, mas eu ficava imaginando o seguinte: será que a minha filha vai nascer com o meu nariz? Você imaginou o quanto eu não ia dar de dinheiro pro doutor Luiz Sérgio aqui, que está ao seu lado, daqui a 15 anos, sabe, fazendo uma plástica? Então a gente fica de olho na cara dela, vendo crescer. Quer dizer que você tem um complexo de projeção. Você olha para sua filha e você já fica complexada por ela. Exatamente. Agora, eu nunca tive problema com o meu nariz. Com o nariz, não, pelo menos. Com o que você teve? Eu acho que o problema na adolescência é sempre muito sério, né? Com o nariz não tive. Tinha na adolescência com outras coisas, já não me lembro direito, mas uma das coisas que eu posso lembrar... Você se lembra que, na época, você tem mais ou menos a minha idade, na época que começaram a deixar crescer o cabelo, quem tinha cabelo crespo não deixava crescer. Não saía do lugar, né? Não saía, graças a Deus. Aliás, chamava de fábrica de molas. Eu me lembro muito bem que eu tinha um amigo que tinha cabelo crespo, ele puxava o cabelo dele assim, esticava lá pra frente, e daí voltava. E não conseguia ficar comprido nunca, Graças a Deus surgiu um cara chamado Caetano Veloso que tinha cabelo crespo e deixou crescer. Foi a maneira de superar. Aí liberou geral. Nós estamos com outro telefone aí de participação de telespectador. Quem é que tá, Rose, na linha? Opa! Olha aí, a candidata, a deputada Ruth Escobar. Ruth, você escreveu um livro muito interessante falando de problemas, um livro sobre a sua vida, falando de uma série de inseguranças suas. Que bom que você está na linha, tudo bem? Tudo bem. Estou adorando o seu programa, está fascinante. Estou com pena não estar aí, viu? Que pena mesmo. Eu estava ficando complexada, tantos complexos, mas depois que vi os complexos dos outros, eu acabei me descomplexando. Ô, Ruth, eu queria que você falasse um pouco das inseguranças que você teve de lidar na vida. Eu sei que você tem algumas coisas que você coloca no seu livro, portanto elas são públicas, que eu queria que você falasse aqui como é que você enfrenta essas coisas. E tirou de letra, né? Não, o primeiro complexo enorme que eu tive foi o complexo de ser filha de pai incógnito, o dia que eu descobri isso, né? E eu acho que essa questão de ser filha de pai incógnito tocou praticamente toda a minha vida. Foi uma sorte que me aconteceu, porque eu virei uma guerreira para lutar contra esse complexo de inferioridade, que acabou se transformando num complexo de superioridade, igualzinho ao Clodovil. Depois eu cheguei no Brasil e fiquei complexo de ser portuguesa. As pessoas imitavam o meu sotaque, eu ficava grilada pra caramba, né? Até porque português é tudo dono de boteco, tinha piadas de português, né? Daí eu queria ser uma intelectual. Até que eu descobri que eu não precisava ser intelectual, bastava ser eu mesma, isso era legal, né? Depois eu tive um dia um problema sério, quando as pessoas descobriram que souberam que eu usava peruca, né? Eu tive um problema de não... As pessoas começaram a falar disso de uma maneira maldosa, né? Eu percebi que o que era importante era ser eu, que a coisa de ter mais cabelo ou menos cabelo, isso realmente não é importante. Quer dizer, o ser humano é a sua história, a sua integridade, a sua dignidade, a sua postura consigo mesmo, né? E como é que você conseguiu enfrentar, encarar essas coisas todas e entender o mundo dessa maneira? Porque é uma maneira bastante adulta essa, né? Descomplexada, justamente, resolvida. Quer dizer, você quando assumiu todo o seu jeito de ser, aí você passou a ser feliz. Eu não sei se eu passei a ser feliz. Eu acho que eu passei a ser uma pessoa mais alinhada comigo mesma, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais sensata e uma pessoa mais generosa com os outros. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, a questão da inveja também no seu caso diminuiu, vamos dizer, é o que estava sendo colocado aqui. Eu não sei, às vezes eu acho que eu tinha mais uma coisa, talvez até que é pior que a inveja, que às vezes era um certo ressentimento, não? Porque você, um pouco como disse aí, acho que foi o Fábio Landa, quer dizer, você se projeta nos outros, né?
E você, de repente, acha que a imagem dos outros é a imagem ideal para você, porque você não consegue se reconhecer em você mesmo. Você não consegue se enxergar, você não tem o reconhecimento de você. Você sempre é movido pelo que o exterior exige de você, pelo que a imagem pública, para mim que sou uma imagem pública, o que os outros acham que você deve ser. E o que é legal é você ser o que você é. Certamente você vai encontrar uma grande parte de indivíduos que se identifica com você. Muito bem, nós vamos agora... Eu queria colocar uma pergunta ao Neil, se você me permitisse. Pois não, você coloca a pergunta e o Neil responde depois dos comerciais. Pode falar, legal. Ruth Escobar. E eu gostaria de perguntar ao Neil se ele não acha que a publicidade, ela não é uma ciência que trabalha exatamente com os complexos dos outros e que busca transformar esses complexos num impulso para o consumo, seja de um bem, seja de uma ideologia ou até do serviço de um psicanalista. Muito bem, o Neil vai responder depois dos comerciais. Eu queria agradecer a sua presença e desejar sucesso na sua campanha aí nessas eleições, tá bom, Ruth? Deputada Federal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, querido. Nós vamos para os comerciais, a gente volta então para ouvir o Neil, para ouvir também um abraço de televisão. Tem 2 telefonemas aqui que eu vou dizer para vocês. O Celso de Paula, aqui de São Paulo, ele diz que o complexo é a falta de capacidade de impor a personalidade. E o Cassiano, de São Bernardo, diz o seguinte: o complexo não está no corpo, o complexo está na mente. Será que é isso mesmo, Leonor? Vamos falar com a Leonor aqui. A Leonor, vocês devem conhecer do telejornalismo aqui do SBT. Ela trabalha aqui, é repórter e algumas vezes apresenta também, né, Leonor? Faz de tudo um pouquinho. Faz de tudo um pouquinho. E ela está aqui hoje para falar nesse programa de complexo, porque ela é irmã de uma pessoa muito conhecida, que é o Faustão, meu amigo Fausto Silva, aliás, porque eu tenho um carinho realmente muito grande. Trabalhamos juntos já em outras emissoras, eu adoro ele. Agora, você deve ouvir isso sempre, né? Todas as vezes que as pessoas chegam perto de você, falam: Faustão, você é irmão dele, é uma irmã dele. Isso deve, de certa maneira, causar um certo... a cara e o peso já entregam, né? Não precisa falar muito. Olha, a cara e o peso já entregam. Exagera, valeu. Mas é verdade, você sabe que quando eu comecei a carreira, o pessoal vinha: não, porque você é irmã do Fausto. Mas não Fausto sou mesmo, tenho o maior orgulho disso, eu acho ele um grande profissional. Mas as pessoas acham que eu tenho um complexo disso porque eu não trabalho com ele, porque eu não uso o mesmo sobrenome. Não é isso, é que ele faz a área de linha de shows e eu faço jornalismo, são 2 coisas totalmente diferentes. E se fôssemos fazer guerra de audiência, eu e o Faustão, não ia ser guerra, ia ser luta de sumô. Porque não ia dar, as 2 coisas pesadas não ia dar. Vocês dois aprenderam essas brincadeirinhas de casa? Quem é o pai dessas piadas todas? Não é possível. Então, porque são os 2 gordos em casa, eu e ele, né? O resto não, tem 4 irmãs magras, entendeu? Você não, então, você não se sente complexada? Então vamos pegar por esse lado aí. Já que ser irmã do Faustão é fácil, o fato de ser mais gorda que as irmãs, por exemplo, como é que você transa isso? Então, o que eu acho que acontece, esse negócio complexo, é que tem muito mais gente que se incomoda com a minha gordura do que eu. Então, o que eu uso, gente, mas você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Pô, mas já tem o rosto, precisa de mais ainda? Muito trabalho, tanta coisa assim. Então, eu acho que acontece isso, as pessoas acabam exigindo muito. Eu não tenho problema quanto a isso, quer dizer, nunca causei problema nenhum pra ninguém. Então, deixa eu ser gordo e feliz. É possível. Gente, gordo também é gente. Aí, Leonor, que nem o Emil falou agora. O que é, Serginho? A gente não é gordo, nós somos baixinhos. É o contrário do Emil, nós somos baixinhos. Não, mas vem cá, nós estamos falando aqui de uma coisa. Eu sei que dá para ser gordo, ser feliz, eu me considero uma delas. Agora, eu acho também que ser gordo traz problemas. Muitas vezes você inveja, quer dizer, pinta aquela coisa, você olha uma mulher que você acha um estouro. Outro dia eu fui ver um filme, Pretty Woman. Mulher bonita, não sei como traduzir, mas a mulher é linda, é uma coisa que eu falei, mas não é possível, vai ser bonita em outro lugar. Se eu pudesse, eu falei assim, eu dava tudo para nascer maravilhosa que nem ela. Mas e me deu uma, certamente, eu falei, olha, eu invejei aquela mulher profundamente. Mas também, se eu pudesse usar manequim 40, eu estava usando. Agora, eu não quero ter o trabalho de usar o manequim 40. Você entendendo? Então, assim, é tão trabalhoso em ser magro, que é melhor ser feliz gordo. Sabe, eu não sou afim de abdicar se pra eu... Só que muita gente não consegue ser feliz, gordo. Tem gente que não consegue. Agora, no meu caso, eu consigo, não tenho problema nenhum. Quer dizer, vivo bem. Depois que descobriram que gordo tem bom gosto, aí tudo bem. Tem uma época que roupa pra gordo é um mau gosto terrível, né? Agora não, agora eu já acho que o gordo tem bom gosto, já melhorou. Quer dizer, eu não sinto nenhum problema de relacionamento. Você não se sente nem um pouco complexada em nada? Então, não, realmente não me atrapalha em nada. Você é uma pessoa resolvida, na sua opinião, você está... Eu acho que sim. Doutora Júlia Fux, em que medida que a senhora acredita no que a Leonor está dizendo? Era isso mesmo, Leonor está falando o que eu disse aqui. Eu acho que há pessoas que se compensam plenamente, né? E aí não se sentem infelizes. Mas eu queria puxar o gancho e não deixar passar uma coisa que Clodovil falou, que foi a coisa da homossexualidade e do complexo de ser homossexual. Então, é incrível como a maioria das pessoas não se aceitam como são. Um outro aspecto que
é imprescindível que se saiba é a coisa da exigência do tamanho do pênis. O que é que a gente vê? Tá todo os mundo homens... Continua falando, o pessoal tá rindo aqui porque deve ter esse tipo de complexo. Você repara... Deve ter. Eu toquei de propósito... Onde a fumaça, fogo. O pessoal tá dando risada, deve ter. Gente. Eu toquei de propósito para mostrar que as crianças, desde pequenas, começam a ser incutidas que todo o seu poderio está no pênis. E o pênis tem que ser grande. Chega na fase de adolescência... E isso se torna um grande complexo e um grande entrave para a vida sexual, inclusive dos adultos e dos velhos. Quantas pessoas se tornam até com disfunções sexuais, com problemas de potência, com problemas assim de inadaptação, porque se julgam com um pênis pequeno. Isso é muito comum, doutora Gilda. A senhora é sexóloga, atende clientes de todo o Brasil. É comum homens se sentirem por baixo porque não estão satisfeitos com as suas proporções? Mas em todos os níveis socioeconômicos e culturais. Tem jornal, se me permitem, né? A semana passada, um jornal de São Paulo publicou uma foto do Maradona nuzinho, com todo o seu equipamento, e a legenda dizia assim: bom de bola, ruim de taco. Nossa Senhora! Neil, você tem que responder aquela pergunta da Ruth Escobar. Posso? Bom, primeiro eu queria agradecer a pergunta à Ruth Escobar e desejar boa sorte na campanha dela, porque ela é uma voz necessária. Mas eu não acho que seja, como ela colocou, o meu trabalho é uma ciência. Eu acredito que a publicidade é um artesanato, eu me considero um artesão, não é? E eu não vejo nada como trabalhar com complexos, ou com que nome tenha isso, mas sim com sinais, com signos, com diferenciações. Eu vou dar um exemplo rápido disso aqui. Primeiro, na campanha política do PT, na campanha para presidente da República, o formato do programa do PT era totalmente diferenciado e provavelmente tenha conseguido passar melhor a sua mensagem ideológica durante a apresentação dos candidatos. Hoje ele já está igual aos outros, e talvez ele tenha uma dificuldade maior. Eu trabalhei na criação do que você chamou de baixinho da Kaiser. Eu não trabalhei com o tamanho dele. Eu trabalhei com a diferenciação que ele era. Na hora de gravar o comercial, ele era a única pessoa de um grupo que fazia xixi no banheiro que não conseguia dançar direito ao ritmo de uma música que tocava. E eu só tive a intuição de deixar rolar, porque ele era diferente. O garoto da Bombril, ele não se trabalha com complexo, mas com uma diferenciação. E o cara que faz o Bamerindos também não se trabalha com complexo. Aliás, ele é careca, gordo e barbudo. E aparentemente feliz e engraçado nos comerciais. Mas feliz e engraçado não é isso que todo mundo busca, todo mundo almeja. É ser feliz, é ser realizado. Não é aí que você trabalha com publicidade? Por exemplo, você colocou o da Kaiser. Ele estava com um problema no braço, tinha uma loira maravilhosa, ia lá e o ajudava. Quer dizer, isso não é inveja, né? Será que todo mundo não gostaria de ter aquela loira maravilhosa, incrível na frente para ajudá-lo? E com perdão da palavra, sequência, né? Com perdão da palavra, tendo como arquétipo o baixinho da casa, é jogo duro. E de braço quebrado ainda não. Não é por aí. O que se trabalhou com esse personagem, que eu trabalhei 12 comerciais com ele. 12 comerciais, ele já fez 18, eu acho. O que se trabalhou foi a maneira como ele se comportando diferenciava o comercial que ele estava dos outros comerciais que estavam no ar. Ninguém trabalhou com ele porque ele era baixinho. Nós temos aquela de uma pessoa que, numa certa época, não aceitava a diferença óbvia dele, que é o Dória, que é cabeleireiro, no caso até meu cabeleireiro. Muita gente pergunta o que eu corto o cabelo, tudo é com esse talento aqui. E eu tenho até muita satisfação de reconhecer, porque realmente eu acho que você faz um excelente trabalho aqui em mim. E fico pensando realmente que deve ser duro para você, que é o cabeleireiro, de renome ser careca mesmo, né? E teve uma época que você usou peruca. E foi um bafafá no cabeleireiro que pinta o Dorian de peruca no cabeleireiro. Tu não falou, bom, enlouqueceu. Vai começar a cortar a própria peruca, deu um crepe. Depois tirou a peruca. Dória, como é que é ser um cabeleireiro careca e como é que você transou esse complexo? Porque a gente viu, então, quando você pôs peruca, que você não gostava e não aceitava a sua careca. É incrível que no início, quando eu também aos 26 anos, comecei a ficar careca, e aí que adquiri o complexo pelas pessoas apontarem. Quando eu comecei a usar a peruca, eu adquiri um outro complexo de falta de personalidade, que eu mudei completamente a minha personalidade em relação às pessoas do meu convívio, a clientela. Daí que eu notei a diferença dos complexos físicos que nós adquirimos no transcorrer da vida, e os de nascença também, e depois os complexos psicossociais,
que para mim eu reputo como os mais importantes e os que agridem mais o interior, que é o complexo de inferioridade, de pobreza, de riqueza, seja lá qual for. E aí que a pessoa, para se sobrepor dos complexos, ele tem que ter uma autoafirmação muito grande e assumir os seus valores. Daí ele convive naturalmente com as pessoas e perde seus complexos. Bom, Fábio, como é que você encara isso? Uma pessoa que, no caso do Dorian, assim... Olha, tenta ser normal, depois não dá pra ser normal, tira a peruca, daí se normaliza, daí resolve que é mais fácil. Careca é mais bonito que peruca, hein? Eu acho que a trajetória do Dorian é uma trajetória de todos nós. Quer dizer, a primeira agressão que a gente sofre, a gente tenta se acomodar a ela. E de repente a gente vê que a gente não é capaz de se acomodar a uma agressão cotidiana, perpétua e crônica. Principalmente que depois que a gente tenta se adaptar a essa agressão, a gente se sente muito pior ainda. Porque agora eu coloquei a peruca para me adaptar àquilo que o outro queria. Quer dizer, eu fico submetido ao outro. Então, por isso que, de certa maneira, ele se liberta quando ele tira a peruca e assume o que ele é, do jeito que ele é. Ah, sem dúvida. Mas eu queria deixar sublinhado a quantidade de agressão que tem nesse ato. E a quantidade de agressão que todos nós nos acomodamos o tempo todo a isto. E muitas vezes a gente passa uma grande parte da vida tentando se acomodar a uma agressão a qual a gente não consegue. Então a gente passa uma grande parte da vida submetido aos outros. E o ideal é justamente não submeter aos outros, é conseguir ser livre. E de preferência não engolir nada, sobretudo quando é agressão. Porque a agressão não tem jeito. E, por exemplo, se a gente toma, por exemplo, a quantidade de agressão que hoje em dia a gente vive, é uma crueldade. Mas, Fábio, se você é uma criança gordinha na escola, as crianças chamam de bolinha, de hipopótamo, de elefante, tudo o que você quiser, é muito difícil. A sua orientação é para sentar a mão no outro, é isso? É bolinha, duas vezes, rola em cima do cara, é isso que você acha que tem que fazer? Olha, talvez duas coisas. Porque fica difícil a convivência. Geralmente o gordo acaba virando aquele bonachão, legal, que aceita numa boa e acaba sendo aceito por outras coisas. Mas é assim mesmo, tem o magro de ruim e o gordo de bom. Como é que é? Tem o magro de ruim e o gordo de bom. Mas só que aí tem um outro problema aí, que é o assunto do tipo, por que não se consegue, por exemplo, controlar um pouco a crueldade dessas crianças? Por que desde criança não se ensina às pessoas a não serem atacarem exatamente aquilo que são os pontos fracos dos outros? Porque você acha que a educação é média? Senhora, desculpe, não há achar. Qualquer pessoa lúcida percebe que isso é uma questão educacional. Se nós ensinarmos às nossas crianças que deve haver respeito recíproco, que a criança deve olhar para o semelhante como semelhante a ela e compreender que os semelhantes têm diferenças. Se a gente olhar para a nossa criança, para o nosso filho, cada um para o seu filho, e disser assim, escute, se você estiver andando perto de um menino, o menino tiver um olho postiço, e aquele olho cair, você não ria dele, pode ser seu olho. Se nós tomarmos como norma que o processo educacional é fundamental para fazer com que o anjo que existe dentro de cada um de nós venha à tona, como eu disse o doutor lá fora, e o demônio seja acorrentado. Se nós acreditarmos nisso, é claro que nós teremos uma sociedade muito melhor, onde tudo que é de bom do indivíduo vai florescer. O problema é todo educacional. As pessoas riem das outras porque não foram preparadas, não aprenderam a respeitar as diferenças. Mas será que nos países desenvolvidos as pessoas são mais educadas? Sem dúvida, educação... Eu não tenho essa certeza, mas eu queria retornar aquilo que o Dorian falou a respeito dos valores. Eu acho que a gente vive valores que invertem a questão. Porque eu creio que toda cultura, toda civilização começa a se estabelecer definitivamente quando existe um cuidado pelos mais fracos e não um ataque aos mais fracos. Então, todo complexo e todo ataque que um faz sobre o outro é exatamente sobre o ponto fraco do outro. Então, o gordo no gordo, o caolho no caolho, o manco no manco, o baixo no baixo, o alto no alto. Exatamente, isso é muito representativo porque significa uma perda da cultura e da civilização, porque a cultura e a civilização se baseia, sobretudo, no cuidado dos mais fracos. E do cuidado dos mais fracos, inclusive do cuidado das próprias fraquezas. É um barato isso, porque de repente é valorizar... Você falando da vida real, né? Não, é valorizar... Não é assim. A vida real não é assim. Mas é porque tem um elemento sádico, um elemento cruel em cada um de nós, eu não sei como é que a gente vai enfiar, aonde a gente vai enfiar isso. Mas nós vamos... Fala. O argumento da vida real é um argumento que eu queria discutir no próximo bloco, porque a gente tem que mudar essa realidade. Tem que mudar. Você achou o que, Sérgio? Tem estereótipos físicos, que é, por exemplo, a criança que tem orelhas grandes é considerada burra, ou dumbo, ou quem tem o queixo retraído é considerado sem decisão.
Então tem esses estereótipos que qualquer sociedade, não só a sociedade brasileira, mas qualquer sociedade tem. Sem falar nisso. Mas isso é um aspecto especial ao senhor fez alusão. Não estamos falando, nós estamos falando dessas coisas mais gerais. Não, mas tem essas aqui também que ainda vem acrescentar mais ainda. É claro, é um aspecto bem particular. Se fulano tem testa grande, é inteligente. E o fulano tem boca pra dentro, é uma burro. adaptação das teorias de Lombroso. É um pouquinho disso. Nós vamos para os comerciais e a gente volta para ouvir do Brasil. Eu queria ouvir aqui um depoimento dessa moça bonita que tem aqui. Obrigada. Ela é bonita, é uma mulher negra que mexe com moda. E a primeira das coisas que eu imaginei era que a Laura certamente ia ter problemas em função da cor dela. E parece que o complexo dela não é muito por aí. Não, fisicamente não tenho complexo nenhum. Me sinto até privilegiada. Agora, profissionalmente eu sou muito complexada. Como o Clodovil já citou, profissional no Brasil é meio complicado ser profissional aqui. Eu sou profissional de moda, faço produção de moda já há algum tempo, já trabalhei como assistente de produção de grandes revistas, de grandes agências de publicidade, mas não consigo deslanchar profissionalmente. E você acha que isso dá por quê? Porque é uma insegurança sua? Talvez até seja uma insegurança minha, mas que me foi, de uma certa forma, imposta. Porque eu nunca, sempre que vou para uma entrevista, para uma avaliação, eu sempre sou preterida. Nunca sou eu a... E você acha que isso é em função da sua cor ou é em função de algum... Eu acredito que o fator maior é esse. Porque capacidade, modéstia à parte, não me falta. Já trabalhei com várias pessoas do ramo de moda importantes, então... Já viajei, já adquiri outros conhecimentos. E isso acaba te embutindo? Quer dizer, você acaba ficando insegura e os seus Às vezes eu me sinto insegura, complexada, paro para pensar, falo, não é possível, eu tenho algum grilo, tem alguma coisa realmente errada comigo, mas... Bom, eu acho que o que você Vou me esforçando para cada vez mostrar o melhor de mim e acho que um dia vou conseguir alguma coisa melhor do que eu me encontro atualmente. O que você está manifestando, eu acho que é uma coisa muito comum. Muitas pessoas... No trabalho, elas se sentem inseguras e, portanto, complexadas, travadas e acabam achando que não estão recebendo aquilo que elas merecem, que o salário não está pagando aquilo que elas imaginam que elas deveriam receber. E daí, por aí vai, acaba virando uma pessoa até muitas vezes no trabalho reclamona, né? Como é que, nessa nossa rodada final, que infelizmente o tempo sempre é insuficiente aqui, como é que vocês, numa frase, poderiam ajudar tantas milhares de pessoas que vivem com essas dificuldades? Doutora Gilda Fux. Aceitar-se mais como é, sem querer ser igual a ninguém, vivenciar bem seu corpo, deixar sua afetividade fluir, deixar a coisa bem ao natural, não colocar barreiras a uma coisa instintiva, bonita, humana, que é a afetividade. Tá certo. Suzy Camacho. Bem, eu acho que o problema dos complexos está muito ligado aos estereótipos, né, que todos nós temos e às expectativas dos outros. Então, também, completando o que a doutora Gila disse, exatamente isso, né? Você procure ser feliz, se realizar. Não havendo possibilidade, procure um profissional capacitado. E aos pais fica aqui a orientação. Orientem realmente seus filhos a reagirem de uma maneira mais natural, sabe? Uma maneira mais adequada e mais humana com as pessoas que são diferentes. Enéas Carneiro. Eu penso que só o conhecimento liberta o homem. Só aprendizado contínuo ao longo da vida. Só conhecendo as leis do mundo físico em torno de mim, as leis da sociedade, e conhecendo o que se passa dentro de mim mesmo. Só na medida em que eu conheço, só o conhecimento pode libertar-me, e eu posso participar de uma sociedade mais livre e mais justa para todos os meus semelhantes e para mim mesmo. Clodovil Hernandes. Bem, no dia que eu descobri que eu já fazia parte da eternidade por estar vivo realmente, eu consegui alguns momentos de felicidade, porque a felicidade total não existe. A gente tem na vida alguns momentos de felicidade e o resto, o povo incomodando a gente para a gente ser infeliz de vez mesmo, entendeu? Eu não sou uma pessoa de dar conselho porque eu não sirvo de exemplo para nada. Mas como eu sou uma pessoa vitoriosa e eu vim aqui exatamente por isso, por ser uma pessoa vitoriosa, eu não quero dizer nem que eu seja uma pessoa talentosa e que realmente me considero até meio fora de lugar, porque eu sei falar sobre várias coisas que eu não sou analfabeto nem inculto. Mas não tenho a pretensão de saber de complexo, porque quem me dera saber alguma coisa da vida? Eu sou um ser humano e não sei absolutamente nada, eu sou um ser inferior. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, tentem ser felizes de qualquer maneira, porque essa é a melhor forma de viver, porque assim você incomoda exatamente quem está tentando me incomodar. É o meu lema de vida. Espero que sirva para você. Rebater com bom astral ou baixo astral. Claro, meu amor. Neil Ferreira. Bom, não tem milagre. Quando você estiver na pior, procura um terapeuta, marca uma consulta, vai lá, dá alta para ele. Relaxa e goza. Fábio Landa.
Olha, numa frase é meio difícil, mas eu diria que a gente não tenha medo de seguir o próprio caminho, mesmo que a gente esteja sozinho nele. Mesmo que a gente esteja sozinho nele? Vai em frente que atrás vem gente, é isso? Por aí. Bom, depois dos comerciais nós vamos ouvir o Serginho, que é o Sérgio Leite, que é o nosso convidado especial de hoje, um minuto só para ver o que ele achou aqui a respeito ao vivo para todo o Brasil. E agora nós vamos ouvir então a opinião do nosso convidado especial, Serginho Leite. No começo do programa ele falou o seguinte trecho, deu a seguinte opinião a respeito de complexo. Vamos ver. Eu acho que uma pessoa não tem motivo para ser complexada, né? Não, o meu pensamento, né? Quando a produção, inclusive, me colocou o assunto, eu pensei exatamente isso. Falei, poxa vida, se você está feliz, se você trabalha contente naquilo que você quer, com as pessoas que você gosta, não sou. Eu, pelo menos, não sou complexado. O que você pensa? Não é complexado. Você continua não complexado. No final dessas 2 horas incríveis com essas pessoas todas maravilhosas aqui, eu continuo com a minha mesma opinião. E da opinião que eu mais concordo, da doutora Gilda aqui, que é, você não é obrigatoriamente um complexado. Você ou escolhe o seu caminho, escolhe alguns parâmetros, escolhe uma meta, você determina uma meta para você, e você sendo feliz ali em cima daquilo, você é uma pessoa feliz. Poxa, né? Mesmo você ter coisas infelizes. Mesmo, aí todo mundo tem. Agora, essas coisas serão chamadas complexos sempre? É isso que eu pergunto, né? Eu, por exemplo, você que falou aquela hora da crueldade, né? Eu falei, sobrou pra mim, eu acabei reconhecendo que eu sou uma pessoa cruel. Eu tenho que ser cruel porque, primeiro, pra você ser humorista, não existe humor sem crueldade, sem cinismo, sem você ter uma percepção mais aguda do defeito do outro e da personalidade, principalmente, das outras pessoas, ou daquelas pessoas que você, porventura, vai imitar ou vai tirar dali alguma coisa para o seu trabalho. Então, eu volto a falar aquilo que eu te falei, quer dizer, é importante você ter bom gosto para você abordar aquela pessoa, para você desenvolver um trabalho que seja agradável ao público e, principalmente, que você respeite o seu próprio trabalho, o seu estilo, aquela coisa que você escolheu. Eu, por exemplo, escolhi muito mais ter prestígio do que ter sucesso. Quer dizer, eu não tenho síndrome de estar na televisão, que nem louco, aquela coisa toda. Eu prefiro... Tem outros caminhos, tem outros mercados para se trabalhar. Você continue sendo feliz, como você diz que é feliz hoje. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço. O Serginho Leite faz shows aí por todo o Brasil, imitando vários personagens. Agora há pouco ele já queria imitar o Clô. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai me polemizar nesse programa. Imagina, de repente por aí, né, meu amor? Estamos aqui, entrega para Deus e vamos em frente. Um beijo. A cara do Clodovil, não gostou. Agora, o Clodovil, inclusive, vai estrear o show dele aqui em São Paulo amanhã, e esse show foi adiado para quarta-feira. Então, os fãs do Clô vão poder assistir o espetáculo Fã do Clô, né, a partir dessa quarta-feira. Eu queria saber se ele me imitou ou se ele imitou o Agildo Ribeiro. Quem que ele imitou? Não. A intenção foi você. Ah, mas você fez o Agildo, não a mim. Porque eu não falo meu amor. Prometo melhorar. Vou ficar complexado. Pois é. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, da doutora Gilda, do Enéas, do Neil, do Fábio Landa, do Clodovil e também da Suzy Camacho, de todos os outros participantes aqui da nossa plateia. Obrigada por vocês terem estado aqui participando. Para você que está em casa, obrigada pela audiência. E olha, segunda-feira que vem, se eu fosse você, eu planejava a semana para assistir o programa, porque nós vamos fazer um programa legal mesmo sobre paranormalidade, com presenças confirmadas dos maiores nomes realmente no setor. Eu já posso adiantar o médium Edson Queiroz, que é o Dr. Fritz, que vai estar aqui, Padre Quevedo vai estar aqui, o Vanucci vai estar aqui. Nossa, todo mundo dessa área, inclusive pessoas que não acreditam, também estarão reunidos para debater a questão da paranormalidade. Eu espero você. Boa noite. Fique agora com o programa Jô Soares, 11h30 até segunda-feira, hein? Até lá.